galera! E aí, beleza? Eu sou a professora Denise Reis Cardoso e no vídeo de hoje aqui do Magos do Enem, eu vou te ensinar algumas dicas muito básicas sobre a disciplina de literatura e o que ela tem, o que a prova do Enem tem cobrado nos últimos anos dentro dessa matéria. Uma coisa assim que é importantíssima de falar é que o Enem ele costuma sempre manter um padrão, mas antes de qualquer coisa, né? É importante dizer também que o Enem ele pode vir a mudar o perfil daquilo que ele tem cobrado, porque ele vai cobrar os movimentos literários brasileiros e alguns que são oriundos de Portugal também. Então isso não quer dizer que o Enem vai dar uma listinha de obras pré-estabelecidas para leitura, como fazem os outros vestibulares. Então, por exemplo, vestibular da UFPR, vestibular da UniOeste, da UEM, da UEL, você tem uma lista de obras para serem lidas e além dessas obras, esses vestibulares também cobram algumas escolas literárias e algum contexto histórico que também cai nessa prova. O Enem não. O Enem não dá essa lista de obras, só que isso não exime ele de cobrar alguma obra que seja importante da literatura. Então a gente tem alguns clássicos que têm caído sempre aí nas provas, né? Grandes Sertões Veredas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então alguns livros têm caído sempre. Só que o mais importante disso é a gente frisar no contexto histórico em algumas características das escolas literárias que a gente vai estar estudando aqui no nosso curso ao longo aí das semanas, né? Só que eu tô aqui hoje para te falar uma coisa muito massa, que é muito básico para te ajudar a matar pau nas questões. Uma coisa que despenca nos Enems e que tem caído sempre é o modernismo. Esse movimento literário aí que tem caído há muito tempo. E o mais importante para a gente relativizar dentro do modernismo é o contexto histórico. O Enem adora relativizar contexto histórico com as características do movimento literário. Então, antes de mais nada, vamos tentar recapitular aí o que estava acontecendo durante esse período, né? Então, nós tínhamos muitas transformações, avanço científico e tecnológico, a política do café com leite, a revolta da vacina, a ruptura com esse passado colonial, porque a gente está falando do Brasil República a partir de agora. E tudo isso faz com que os autores dessa época procuravam relativizar algumas questões sociais e regionais, exaltando a cultura do povo brasileiro. Uma das intenções do modernismo era mostrar o Brasil para os brasileiros, para que outros brasileiros conhecessem as culturas relacionadas à nossa gente, às nossas pessoas, ao território. Então o regionalismo é uma das características mais fortes e inerentes e que está completamente ligada a esse período de ruptura com o passado do Brasil colonial. Então a gente não está falando mais de Brasil colônia, Brasil império, império caiu, agora é república, agora é relativizar todas as características importantes que dizem respeito àquilo que ajudou a construir a nossa cultura. Então isso é muito forte no modernismo, que é dividido em 3 fases, tá? Ele começa com a Semana da Arte Moderna em 1922, é o momento que a gente tem instaurado esse período no Brasil. A gente pode dizer que a partir daí inicia-se o modernismo e ele é dividido em 3 momentos, em 3 gerações, beleza? O Enem tem cobrado as 3, mas o que tem caído mais ultimamente é a segunda geração, a segunda fase. Mas isso, como eu disse no início da aula, não exime o Enem de não cobrar nenhum dos autores ou nenhum livro clássico da literatura brasileira, ou de repente cobrar Fernando Pessoa, que é um escritor de Portugal. Então fiquem atentos aí, beleza? E aí, antes de mais nada, gente, vamos relativizar aqui o momento de início dessa escola literária. Ele começa, então, a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, com um grupo que ficou conhecido como o Grupo dos 5, que foi composto por 2 pintoras, que é a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, e 3 escritores, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Menotti Del Picha. Esses 5 aí, eles contribuem para o nascimento desse evento que foi a Semana da Arte Moderna. E a partir daí é que nós começamos a primeira fase do modernismo, depois a segunda, depois a terceira. Então é nesse momento que essa galera aí, esse grupo dos 5 fala, caramba, vamos começar a trazer cultura brasileira para esse povo, vamos mostrar o Brasil para o próprio brasileiro, que foi uma tentativa que a galera lá do pré-modernismo, né, que acontece antes, em 1902,
tenta fazer, inicia, mas aqui no modernismo é que isso vai ganhar espaço, que vai virar uma escola literária que vai ganhar força. Então, a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês algumas questões que caíram no ano retrasado e no ano passado, que tem a ver com isso que eu estou trazendo aqui para vocês, de falar desse contexto histórico e desse momento que o Brasil estava vivenciando. Porque esse é o tipo, muita gente se confunde, acha que o Enem vai cobrar em literatura a historinha do livro, ou o enredo propriamente, o que o fulano disse pro ciclano. Não, gente, é importante fazer a leitura dos clássicos da literatura, com certeza. Se você ir preparado com esses livros lidos, é claro que vai ser muito melhor. Só que o Enem vai cobrar o tipo de coisa que vai te relacionar com o período histórico. É por isso que eu sempre digo, contexto histórico na prova de literatura do Enem é um dos itens mais importantes para serem estudados. Então, por exemplo, questão do ano passado. Heloísa faz versos? Pinote diz, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Futuristas? Não, senhora. Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluca, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Trecho aí então de Oswald de Andrade, da obra O Rei da Vela. Agora prestem atenção no enunciado. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos de 1930. Presta atenção, ironizando a sociedade brasileira. Modernismo começou em 1922. A obra é de 1930, que ironiza as pessoas que viviam 8 anos depois do início do movimento literário. Lembra lá, contexto histórico, transformações sociais, valorização da cultura nacional. Chega de puxar o saco de Portugal, vamos falar da literatura brasileira, do que a gente vivencia aqui. Então presta atenção na pegadinha. A peça teatral ironiza a reação da sociedade de 1930 e diante de determinada vanguarda europeia. Ou seja, as vanguardas europeias foram movimentos artísticos que iniciaram aí durante, passaram por essa transição do período modernista, começou um pouquinho antes, foi continuando, mas as vanguardas começaram lá em Portugal já nesse mesmo objetivo de transformação, de revolucionar, de trazer ideias novas, ideias diferentes, de fazer poemas ou obras literárias ou artísticas no geral, como pintura, que fossem questionadoras, E saísse daquele tradicionalismo que a galera já era acostumada, que já estava chato já. Então, a obra ironiza algo que o Oswald de Andrade ele quer mostrar que era necessário e que estava sendo vivenciado naquele momento. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas, conservadora ao optar por modelos consagrados, preciosista ao preferir modelos literários eruditos, gente, tudo que o modernismo não queria, preferir modelos literários eruditos. Nacionalista ao negar modelos estrangeiros, lembra? Modernismo, Brasil. Eclético ao aceitar diversos estilos poéticos. E aí, o que ele está ironizando? Por ser uma obra conservadora. Porque, lembra, modernismo, nacionalismo, viva o Brasil, chega de a gente seguir o que Portugal está fazendo, o que a Europa está fazendo. Vamos criar a nossa cultura, vamos estabelecer aquilo que pertence à nossa terra. Então é claro que, nesse momento, a crítica realizada aqui é em favor dessas obras que eram muito conservadoras e tal, então ele traz essa crítica dentro desse trechinho da obra teatral. Mais uma questão, gente, agora do ano retrasado. Houve protestos, deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, o dinheiro que sobrasse, houve protestos. Diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos,
porque precisamos combater a inflação e, como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos, proibiram os protestos. E no lugar dos protestos nasceu o ódio, então surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira, escritas no período às marcas do contexto em que foi produzido, como referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época. Lembra quando a prof falou lá no início da aula? Contexto histórico importa muito para a questão de literatura. Então você lê o texto, você faz a interpretação daquilo que o autor está trazendo e tenta relativizar com o período histórico. Letra B, valorização de situações do cotidiano para atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído. Letra C, utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Letra D, tendência realista para documentar com verossimilhança o drama da população brasileira durante o regime militar. Ou letra E, sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo no momento histórico. Alternativa correta, letra C, utilização de metáforas e ironias que expressam um olhar crítico. Gente, o trecho está muito claro, ele faz uma crítica social à política daquele momento do país. Por isso que eu disse, contexto histórico e saber o que estava acontecendo é muito importante. Então ele faz uma crítica cheia de ironias e metáforas para tentar atingir aquilo que acontecia naquele momento, que no caso ali é uma crítica ao governo daquela época. E mais uma questãozinha aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, questão do ano retrasado também. O trabalho não era penoso, Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso. Para passar mais rapidamente, às 8 horas havia o remédio, conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Vinha o encarregado do serviço? Calavam o bico, aplicavam-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltavam a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvender. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz, ficou mais quente. A própria inteligência se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante. Olha o enunciado. O romance de 1939 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década, da década de 30. Olha de novo o contexto histórico. Vocês conseguem observar, gente, como que o Enem traz o contexto histórico nas questões de literatura? No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no julgamento da mulher fora do espaço doméstico, no relato sobre as condições de trabalho no Estado Novo, destaque a grupos populares na condição de protagonistas, processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem ou vínculo entre transformações urbanas e os papéis femininos. Claro, né, gente? Alternativa correta, letra E. O vínculo entre aquelas transformações urbanas que estavam acontecendo no período do modernista com os papéis femininos daquela época, né? Impostos às mulheres naquele momento. Gente, uma dica assim matadora. Modernismo, ele é um período histórico da literatura brasileira muito longo. A gente tem muitas obras, acontece muita coisa. O próprio contexto histórico é bem longo. Então, anote palavras-chave. Tente trazer palavras que te remetem àquele período. Eu coloquei aqui de exemplo, um esqueminha para cada uma das fases. A primeira fase é conhecida como a fase heróica, que dura aí 8 anos, que vai de 1922 até 1930. A segunda fase é a consolidação do movimento literário no Brasil. E por último, a terceira fase, né, que é um momento de reflexão, né, da literatura de introspecção. Então é isso, essa é a aula de hoje. Continue acompanhando aqui as nossas aulas dos magos do Enem, que vamos falar mais do modernismo na literatura, conteúdo esse que o Enem adora cobrar nas provas. Tamo junto e até a próxima!